Uma torneira comum, quando fechada, parece um monumento à imobilidade. É um objeto de metal ou plástico que, na maioria das vezes, apenas aguarda. No entanto, por trás dessa aparência de repouso absoluto, existe uma batalha física constante contra a pressão da água que tenta escapar a todo custo. O que acontece exatamente no milímetro de espaço onde o metal encontra a borracha ou a cerâmica quando você gira o registro? O que impede que uma coluna de água sob pressão constante encontre uma brecha e comece a vazar. Para entender o funcionamento desse sistema, precisamos observar a geometria da vedação. O desgaste silencioso causado pela mineralização da água e como uma pequena peça de borracha ou um par de discos cerâmicos manipulam forças invisíveis para manter o controle total do fluxo. Quando você gira o volante de uma torneira, não está apenas movendo uma alavanca, você está convertendo um movimento rotacional em um deslocamento linear de alta precisão. Na maioria das torneiras convencionais, essa conversão ocorre através de uma rosca de parafuso interna. Ao girar, você força uma haste a descer verticalmente. Na extremidade dessa haste, existe uma peça chamada vedante, geralmente feita de uma borracha elástica ou silicone. O objetivo dessa peça é simples na teoria, mas complexo na execução. Ela precisa se comprimir contra um assento de metal perfeitamente liso para criar uma barreira estanque. Se o assento estiver corroído ou se a borracha estiver levemente deformada, a vedação falha. A água, que sempre busca o caminho de menor resistência, encontrará esse espaço microscópico e o transformará em um fluxo constante. Essa falha não acontece de forma aleatória. Ela é o resultado de uma interação física entre a dureza do metal e a elasticidade do polímero. Com o passar do tempo, a pressão constante da água, muitas vezes acompanhada de sedimentos minerais como cálcio e magnésio, começa a criar pequenas marcas no assento da torneira. É um processo de erosão lenta, quase invisível. Quando a borracha do vedante é pressionada contra esse assento irregular, ela tenta se moldar às imperfeições. No início, a elasticidade do material compensa o desgaste, mas chega um ponto em que a deformação se torna permanente. O material perde sua capacidade de retornar à forma original, e nesse exato momento, o mecanismo deixa de ser uma barreira e passa a ser apenas um obstáculo parcial. A complexidade aumenta quando consideramos a transição entre os sistemas de vedação antigos e os modernos cartuchos cerâmicos. Enquanto a borracha depende da força bruta da compressão manual, os cartuchos cerâmicos utilizam 2 discos de cerâmica com furos precisos que deslizam um sobre o outro. Aqui, a vedação não é feita por compressão, mas pelo contato superficial extremamente plano entre as duas peças. Se você colocar 2 vidros perfeitamente polidos um sobre o outro, eles se tornam quase impossíveis de separar devido à tensão superficial e ao vácuo. Os discos de cerâmica operam sob um princípio semelhante de precisão geométrica. Eles não precisam ser apertados com força, eles precisam estar em contato absoluto. Quando você gira a torneira, esses discos giram, alinhando ou desalinhando os orifícios. É uma solução de engenharia elegante que elimina o problema da deformação da borracha, mas introduz um novo risco, a fragilidade. Uma partícula de areia ou um cristal de cálcio, por menor que seja, pode se alojar entre esses discos cerâmicos. Quando você força o movimento, essa partícula atua como uma ferramenta de corte, riscando a superfície polida. Uma vez que o risco está presente, a vedação perfeita é quebrada. O que era um sistema de precisão absoluta torna-se, subitamente, um canal de escape. A água começa a passar pelo risco
E a turbulência gerada nesse pequeno caminho causa um desgaste ainda maior, ampliando a falha em questão de dias ou semanas. É um exemplo claro de como a precisão em um sistema fechado é, ao mesmo tempo, sua maior força e sua maior vulnerabilidade. O design de uma torneira comum esconde outra decisão crítica de engenharia, a gestão da pressão residual. Quando você fecha a torneira, a coluna de água que estava em movimento precisa parar instantaneamente. Esse fenômeno, conhecido como golpe de Ariete, gera uma onda de choque que percorre a tubulação. Se a torneira fosse rígida demais, essa energia cinética poderia romper conexões nas paredes ou até mesmo danificar o próprio mecanismo da torneira. Por isso, muitos sistemas incorporam pequenas câmaras de ar ou materiais flexíveis que absorvem parte dessa energia. O som metálico que às vezes ouvimos quando fechamos uma torneira rapidamente é, na verdade, o sistema dissipando essa energia física. Ignorar essa física é o que leva, a longo prazo, a vazamentos em pontos da tubulação que estão muito distantes da torneira em si. Ao examinarmos o interior de uma torneira desmontada, percebemos que o metal raramente está em contato direto com o metal na zona de vedação. Essa separação é intencional. O metal é rígido e propenso à corrosão galvânica, um processo eletroquímico que ocorre quando dois metais diferentes estão em contato na presença de um eletrólito, como a água. Se os fabricantes permitissem que as peças de metal se tocassem diretamente para vedar, a torneira se soldaria com o tempo, tornando-se impossível de abrir. O uso de polímeros, cerâmicas e lubrificantes à base de silicone não é apenas para vedar, é para isolar, permitindo que o sistema continue operando por anos sem se fundir em um único bloco sólido. A virada na nossa percepção acontece quando entendemos que a torneira não é um objeto estático, mas um sistema de controle de energia que vive em um ambiente hostil. Ela não está apenas aberta ou fechada. Ela está em um estado de equilíbrio dinâmico, onde a força que você aplica na mão deve ser traduzida com precisão cirúrgica para vencer a pressão da rede de abastecimento. Quando uma torneira começa a pingar, não é apenas um desperdício de recurso, é um sinal de que a física do sistema foi vencida pela erosão, pelo acúmulo mineral ou pelo limite elástico dos materiais escolhidos. Aquele pingo rítmico é a evidência visível de que o equilíbrio entre a geometria da peça e a força da água foi perdido. Essa compreensão muda a forma como olhamos para qualquer objeto doméstico. O que consideramos um simples dispositivo de conveniência é, na verdade, um campo de batalha de engenharia de materiais. A escolha entre borracha e cerâmica, a tolerância de fabricação das roscas e a resistência do metal à corrosão são decisões que garantem que, ao abrir uma torneira, a água obedeça ao comando humano. Não é mágica, nem apenas um mecanismo simples, é um sistema de precisão que tenta manter o caos da pressão sob controle permanente. No fim, a torneira que você usa todos os dias é um exercício de paciência contra a física. O desgaste é inevitável. O acúmulo de minerais é inevitável. A pressão da água nunca descansa. O fato de que algo tão simples consiga funcionar por anos, muitas vezes sem qualquer manutenção, é uma prova de que a engenharia por trás desses objetos comuns foi pensada para falhar de maneira lenta e previsível. Quando ela finalmente falha, o objeto deixa de ser apenas uma ferramenta e revela sua verdadeira natureza, uma fronteira mecânica que, por um tempo, conseguiu separar a ordem da necessidade constante da água de fluir. Ao olhar para uma torneira agora, o que vemos não é apenas metal e água, mas a fronteira física
onde o design humano tenta, com sucesso limitado, conter uma força natural incansável.